Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina Mercado Financeiro de Capitais. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Se pudesse, teríamos mais aulas, mas essa será a nossa última aula da disciplina. E nessa aula vamos falar aqui de um tema muito importante, que são os contratos de derivativos. Então vamos entender o que são esses contratos, o que são os contratos a termos, contratos futuros, contratos swap e contrato de opções, ou seja, vamos entender na prática cada um desses tipos de contratos de derivativos. E aí, para começar a entender, né, isso aqui refere-se à unidade 5 do seu livro, lembre-se, refere-se à unidade 5 do seu livro, e a gente tem que começar a entender o que são os derivativos. Os derivativos são contratos cujos os valores e características de negociação estão vinculados a ativos que lhes servem de referência, ou seja, são ativos financeiros cujos valores derivam de valores de outras variáveis básicas. O que é isso, né? Quando você negocia contrato de derivativos, essa negociação tem um ativo base, um ativo objeto, ou seja, um determinado ativo que esses contratos vão estar relacionados. Então, quando você negocia um contrato de derivativos, por exemplo, você está negociando um contrato sobre um produto como milho, sobre taxa de juros, sobre café. Ou seja, o contrato de derivativo deriva de um determinado ativo, por isso que o nome é derivativo. Então, você negocia para uma data futura por meio de um contrato que deriva de um determinado ativo. E os contratos de derivativos surgiram realmente da necessidade que os produtores tinham de travar o preço da mercadoria em uma data futura. Imagine, por exemplo, que você, sei lá, produz milho aí. Veja, você hoje planta o milho, vai esperar um tempo para esse milho crescer, vai colher esse milho, vai fazer o beneficiamento desse milho, para só assim vender o produto milho, né? Só que hoje você sabe o preço do milho, mas na data de venda desse produto, você não sabe quanto vai estar o preço do milho. Pode ser que o preço do milho esteja alto e seja muito bom para você, para a sua produção, porque você vai conseguir gerar um lucro bem interessante para o seu negócio, mas pode ser que o preço do milho lá no futuro esteja baixo, e esteja tão baixo que não seja capaz de pagar os seus custos, né, que você venha a ter prejuízo. Então, como esse futuro é bastante incerto, os contratos derivativos surgiram realmente com a possibilidade de hoje você travar o preço de venda ou de compra do milho para uma data futura e assim se proteger dessa oscilação do preço que acontece no mercado, beleza? Então aí existem diferentes participantes no mercado futuro, né, no mercado de derivativos, que tem características e objetivos diferentes na negociação. Existem os hedgers, que são aquelas pessoas que realmente querem travar o preço de compra ou de venda do produto em uma data futura. Existe o hedge de compra, que quer travar o preço de compra, existe o hedger de venda, que quer travar o preço de venda. Imagine que você é o produtor de milho que quer vender a sua produção numa data futura e quer travar esse preço de venda. Logo, você vai ser um hedger de venda. Agora imagine que tem, sei lá, uma indústria de ração que compra milho e quer travar o preço de compra do milho em uma data futura. Esse cara que quer travar o preço de compra, né, vai ser o hedger de compra. Então essas pessoas, os hedgers, os participantes tidos como hedgers, são aqueles que querem se proteger dessa oscilação do preço, realmente travando o preço da mercadoria. Do outro lado, a gente tem os especuladores, que são aquelas pessoas que eles não querem travar o preço, né? Na verdade, eles nem produzem nada. Geralmente o hedger produz alguma coisa ou compra alguma mercadoria física. Já os especuladores não produzem nada, não compram mercadoria física, eles querem realmente ganhar dinheiro com a oscilação do preço que acontece no mercado, né?
Então os especuladores querem ver, né, esse preço aí que vai oscilar e quer ganhar dinheiro, comprar barato, vender caro e etc. Então, existem os especuladores que a gente chama de day trader, que são aqueles que compram e vendem a mercadoria, né, abre a posição e fecha a posição nos contratos de derivativos dentro de um mesmo dia, por isso day trader. E os position traders, que são aqueles que compram, né, que negociam a mercadoria em dias diferentes. Posso comprar hoje e vender daqui a 2, 3, 4, uma semana, um mês. Ou seja, não é no mesmo dia. A gente considera esses caras como os position traders, bem parecido lá com a negociação com ações. E por fim, a gente tem também os arbitradores, que travam lucro sem risco, atuando em mercados diferentes. O que é isso? Os arbitradores, eles veem distorção no mercado. Às vezes o produto no mercado físico está sendo negociado por um preço e o produto negociado na bolsa está sendo negociado na bolsa, está sendo negociado por outro preço, e aí eles vendo essa distorção, eles atuam para ganhar dinheiro nessa distorção do mercado. Muitas vezes acontece uma distorção entre bolsas de valores diferentes. Então os arbitradores, eles entram atuando nessa distorção do mercado e aí atuam muitas vezes sem nem desembolsar dinheiro e sem correr risco nesse tipo de operação. Os arbitradores são muito importantes porque, havendo essa distorção do mercado, eles vão atuar nessa distorção e vão fazer com que essa distorção seja eliminada, né? Porque uma vez que ele atua na distorção, ela vai sumir. E aí, ao sumir, fica muito melhor para que os hedges negociem, os especuladores negociem. Os especuladores também são fundamentais no mercado porque eles ficam comprando e vendendo a todo momento aí os contratos de derivativos. Logo, eles dão liquidez ao mercado, fazem com que existam muitas negociações no mercado, então também eles são fundamentais para o mercado. E aí existem alguns tipos de contrato de derivativos. A mercadoria física negociada no mercado à vista, referente para o derivativo, é chamado realmente de ativo de objeto. Lembrando, né? Você vai negociar para uma data futura contratos com base em determinado ativo, soja, milho, boi gordo, dólar, taxa de juros. E esse ativo do mercado físico é chamado realmente de ativo objeto. E aí os contratos de derivativos são basicamente de 4 tipos, né? Contrato a termo, contrato futuro, swap, contrato de swap, né? E contrato de opções são os contratos mais comuns aí no mercado e vamos entender cada um desses tipos de contratos de derivativos. O primeiro deles é o contrato a termo. Esse, né, foi a primeira modalidade de derivativo conhecida. Foi como surgiram realmente os derivativos, né? Podem ser encontrados em bolsa, na bolsa de valores, né, na bolsa de mercadorias e futuros, né? Lembrando que a gente tem a nossa B3, que ela é formada pela Bolsa Brasil Balcão, né? B3, Bolsa Brasil Balcão. E aí tem a bolsa que tem as negociações no mercado à vista, como ações, por exemplo, que é a nossa Bovespa, seria a nossa Bovespa, antiga Bovespa, né? E a gente tem a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que vão negociar esses contratos futuros, né? Como se fundir é uma só, mas existe essa diferenciação aí. Então esses contratos podem ser encontrados lá na Bolsa, na nossa B3, mas são mais comumente também negociados no mercado de balcão. E como funcionam os contratos futuros? Imagine que na data atual existe um comprador que quer comprar uma determinada mercadoria e existe o vendedor que quer vender determinada mercadoria. Existe o vendedor que quer vender, sei lá, boi gordo, ouro, moeda estrangeira, quer vender, sei lá, soja, milho. Só que ele quer hoje travar o preço para uma data futura. Então o vendedor vai negociar com esse comprador e eles vão travar um preço hoje para uma mercadoria para ser entregue, para ser, né, liquidada, para ser paga e entregue numa data futura. Então eu travo o preço hoje, quando chegar na data futura, o comprador passa o dinheiro para o vendedor passa a mercadoria para o comprador e encerra a negociação. Estou negociando hoje, mas vai ter entrega de dinheiro e a entrega dos produtos em uma data futura. E assim acontece os contratos a termos. Só que existe um tipo de contrato a termo chamado de NDF, Non-Deliverable Forward. São tipos de contrato a termo que ocorrem sem a necessidade da entrega física do ativo objeto. Te mostrei ali que o contrato a termo basicamente é o comprador e o vendedor que vão negociar determinada mercadoria. Um passa o dinheiro e o outro passa a mercadoria. Mas tem como você negociar sem essa entrega física da mercadoria. As partes somente liquidam a diferença entre o preço negociado no contrato e o preço no mercado à vista, ou seja, não tem que entregar a mercadoria. Vou dar um exemplo para ficar mais claro isso aqui. Imagine que uma empresa importou determinada mercadoria e precisa pagar uma dívida de
50 mil dólares, né? Comprei uma mercadoria, comprei alguma coisa lá, né? Importei alguma coisa e vou ter que pagar uma dívida de 50 mil dólares, né? Numa data futura. O dólar hoje é 5,25. Eu sei que o dólar hoje é 5,25. Só que eu só vou pagar essa importação em uma data futura e eu não faço ideia de quanto vai estar o dólar nessa data futura. Então eu posso ir a uma instituição financeira, um banco, por exemplo, e fazer um dólar a termo, falando o seguinte, ó, no vencimento, que deu o exemplo aqui que seriam daqui a 3 meses, eu quero pagar 5,50 por dólar. Pode ser que o dólar esteja R$10, eu quero pagar 5,50, pode ser que o dólar esteja R$1, eu quero pagar 5,50. Eu quero travar o preço, eliminando esse risco da oscilação do preço. Então, nessa circunstância, a dívida da empresa ficaria no valor de quanto, né? Se eu travei o dólar a 5,50, minha dívida lá no vencimento vai ser 5,50 do dólar vezes 50 mil dólares, que é o que eu estou negociando, que é o que eu tenho que pagar. Logo, minha dívida seria 275 mil reais, porque 5,50 vezes 50 mil dólares, 275 mil reais. Então eu travei meu preço, não quero saber, o dólar pode estar 1 milhão, pode estar de graça, eu travei a 5,50, né? De graça é brincadeira, né, pessoal? 5,50. E aí o que é que pode acontecer? Digamos que passaram-se os 3 meses, chegamos lá na data de vencimento, e na situação 1, o dólar no mercado, lá à vista, está sendo negociado a R$6. Ou seja, o dólar no mercado à vista é R$6. Só que eu travei esse dólar a 5,50. Então o que é que aconteceria? R$6 que está no mercado à vista, menos 5,50 que eu travei, vai dar 50 centavos por dólar. Como eu travei 50 mil dólares, 50 mil dólares a 50 centavos, eu receberia 25 mil reais. Ou seja, né, o dólar está a R$6 no mercado, mas eu travei a 6,50. 6 menos 5, a 5,50. 6 menos 5,50, 50 centavos por dólar, vezes 50 mil dólares, eu receberia positivo aí 25 mil reais. Então, eu só receberia esse dinheiro, eu não receberia o dólar, não receberia nada. No entanto, eu receberia apenas esse dinheiro, ou seja, não tem a entrega física do dólar, ou se fosse outra mercadoria, não tem a entrega física da mercadoria. Eu receberia apenas esse dinheiro. E aí, o que é que aconteceria? Eu recebia os 25 mil reais, ia no mercado, né? Ia no mercado, comprava dólar a R$6, ou seja, lembra que o dólar está sendo negociado, né, no vencimento a R$6. Comprava 50 mil dólares a R$6, gastaria 300 mil reais. Como eu recebi 25 mil da negociação a termo, logo meu saldo seria os 300 que eu gastei, menos os 25 que eu recebi, né? Eu teria um gasto de 275 mil reais. O meu desembolso seria 275 mil reais. Justamente o valor que eu queria pagar pelo dólar na minha negociação. Então, espero que tenha ficado claro. Não recebi dólar nem nada, recebi a diferença, a liquidação financeira e comprei dólar no mercado à vista, deixando o valor, deixando, né, o preço da negociação exatamente igual ao que eu queria. Mas digamos que a gente chega na situação 2 e o dólar no mercado esteja a R$5. Eu travei a 5,50 e o dólar no mercado esteja a R$5. Logo, R$5 que está no mercado menos 5,50 que eu travei, eu vou ficar devendo, né, vai ficar negativo 50 centavos por dólar. 50 centavos por dólar vezes 50 mil dólares, eu iria pagar 25 mil reais, iria desembolsar 25. Teria que dar para a instituição financeira, né, para a instituição que eu fiz o contrato a termo, teria que dar 25 mil reais. Professor, mas eu ia gastar dinheiro, desembolsar dinheiro? Não, você ia pagar esse valor, aí ia no mercado à vista, comprava o dólar a R$5, ou seja, 50 mil dólares a R$5 ia dar 250 mil reais. Como eu paguei mais 25 para o banco, a minha dívida ficaria em 275 mil reais, que era justamente o valor que eu queria travar na negociação. Então, nas duas situações, a dívida vai continuar no valor de 275 mil reais. Eu travei o preço. Por mais que o dólar suba ou por mais que o dólar caia, o preço estaria travado em 275 mil reais, que era isso que eu queria ao realizar o meu hedge, né? Travar o preço e me proteger dessa oscilação, seja para mais ou seja para menos. Então veja que não teve entrega física do produto, foi apenas diferença financeira. Isso aí tem contratos de boi, de soja, de milho, que você pode fazer dessa mesma maneira, beleza? Então espero que tenha ficado claro. Só que o que acontece? Os contratos a termos teriam, digamos assim, umas limitações. Uma delas é o seguinte: você está negociando para uma data futura e só nessa data futura que tem a entrega da mercadoria, por exemplo. Pode, né, da mercadoria ou do valor financeiro, mas pode ser que chegue na data futura
a outra pessoa que negociou com você não te pague, não entregue a mercadoria, e você está correndo esse risco, né? Esse risco de liquidação, esse risco de contraparte também. E aí os contratos futuros vieram para organizar, melhorar essa situação do contrato a termo. Outra grande dificuldade do contrato a termo é que esses contratos são meio que realizados entre duas partes. Então você pode ajustar esse contrato de acordo com a necessidade das partes envolvidas, né? Tamanho do contrato, valor de negociação, tudo isso pode ser ajustado. Então é meio difícil você pegar um contrato que você tem e vender para outra pessoa. Digamos que você não quer mais e vendo para outra pessoa, me desfaço vendendo para outra pessoa. No contrato a termo é mais difícil, porque esses contratos são bem específicos, dada a realidade de cada pessoa e tal. Os contratos futuros vieram para melhorar isso. E aí os contratos futuros passaram a ser negociados, são negociados exclusivamente por meio da Bolsa de Valores, e esses contratos têm algumas padronizações bem interessantes aí. Então, contrato futuro, ele é bem parecido com os contratos a termos. Você vai... existem compradores e vendedores que vão negociar com produtos, né, para uma data futura, pode ser soja, dólar, ouro, milho, boi gordo, para uma data futura. Então eles negociam para uma data futura já travando o preço nessa data futura. Nessa parte ele é muito parecida com os contratos a termos. Quais as grandes diferenças aqui? Uma delas é que os contratos futuros são negociados por meio da Bolsa de Valores, então a Bolsa de Valores, né, vai ser a intermediária dessa negociação. Quando você negocia contratos futuros, você vai ter que desembolsar um dinheiro inicial chamado margem de garantia, que é um percentual do valor da negociação para dar garantia à negociação, para garantir que as pessoas vão pagar essa negociação lá na data de vencimento. Essa margem de garantia é para garantir uma coisa chamada ajuste diário. No contrato a termo, o ajuste financeiro acontecia lá na data de vencimento do contrato, né? Venceu o contrato, aí a gente faz o ajuste financeiro que nem a gente acabou de ver aqui. Já nos contratos futuros, não. O ajuste financeiro é feito diariamente por meio do ajuste diário. Então isso impede que você tenha esse risco de chegar lá ao final da negociação e a pessoa não te pagar, porque diariamente está sendo passado o dinheiro para o vendedor e para o comprador, e aí elimina esse risco aí da pessoa te dar um calote, entre aspas. Então a margem de garantia vai garantir que sejam pagos os ajustes diários. Essa margem de garantia pode ser feita em dinheiro, pode ser feito em ações, pode ser feito em títulos públicos, ou seja, é um dinheiro que você vai ter que deixar disponível na corretora para, caso você não pague o ajuste diário, a corretora utiliza esse dinheiro para liquidar esses ajustes diários. Caso você deposite a margem de garantia, pague os ajustes diários certinho, ao final da negociação você recebe a sua margem de garantia de volta. Então, essas negociações acontecem por meio da Bolsa de Valores e vai ter que ter o intermédio da corretora. Mas eu vou te dar um exemplo de contratos futuros e vai ficar muito mais fácil compreender. E como são formados os contratos futuros, né? O código de negociação dos contratos futuros. Então, vou te dar um exemplo aqui. Como eu falei, esses contratos eles são padronizados, tem um tamanho exato, a quantidade de negociação do produto, tudo exato. Isso é bom porque, se você quiser comprar um contrato futuro, você vai ter que se enquadrar nessa padronização. Não tem como você comprar diferente do que já é dado pela bolsa, pelo padrão que já é dado. Então isso é legal porque, como esses contratos são padronizados, você tem que se enquadrar os contratos. Se você quiser vender esse contrato para outra pessoa, é mais fácil, porque essa pessoa só consegue comprar o contrato exatamente igual ao que você comprou, porque ele é padronizado. Logo, isso aumentou a liquidez dos contratos no mercado. E aí os contratos, eles são com as seguintes padronizações, né? Tem várias padronizações, mas as mais comuns são objeto de negociação, trouxe o exemplo aqui do boi gordo, ele tem um código de negociação, já explico como é que se forma esse código, tem um tamanho esse contrato, cada contrato de boi gordo negocia 330 arrobas líquida, e ele tem um lote padrão, cada contrato de boi, né, cada negociação de boi gordo refere-se a um contrato. Então existe esse padrão, é essa forma de contrato que você vai ter que se enquadrar para negociar. E como se forma o código de negociação que você vai inserir no home broker para negociar os contratos futuros? Ele é formado por 3 letras que representam a mercadoria, né? Uma quarta letra que representa o mês de vencimento e 2 números que representam um ano. Então, por exemplo, CCM
é o contrato de milho. X refere-se ao mês de vencimento. Então, X é o mês de novembro, ano 2020. Então, esse contrato CCM X20 quer dizer que você está negociando contrato de milho com vencimento em novembro de 2020. O BGI Q20 aqui, o BGI é o contrato de boi gordo, que refere-se ao mês de agosto e 20 ao ano de vencimento. Então, BGI Q20 é o contrato de boi gordo que vence em agosto de 2020. E dessa maneira é formado o código de negociação dos contratos. Agora, para você entender melhor os contratos futuros, para entender o ajuste diário, para entender como se dá essa negociação, eu vou aqui te dar um exemplo prático. Bom, peguei aqui um exemplo de um head de boi gordo. Digamos que eu quero travar o preço do boi gordo. E aqui eu vou dar um exemplo tanto para compra quanto para a venda, né? Tanto para o comprador que quer travar o preço de compra, quanto para o vendedor que quer travar o preço de venda. Lembrando que você vai atuar em uma dessas partes. Ou você vai ser o comprador ou você vai ser o vendedor. Vou trazer os dois exemplos para você ver na prática como aconteceria para os dois aqui. Então o contrato vai ser o BGI Q20, boi gordo para agosto de 2020. Esse contrato ele é formado por 330 arrobas, isso é padrão, e o lote padrão é um contrato. E eu travei o preço para agosto a R$ 191,20 por arroba. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Eu quero pagar pelo boi gordo R$ 191,20 por arroba. Pode ser que no mercado esteja 200, pode ser que no mercado esteja 100. Eu estou travando a R$ 191,20 por arroba e vou pagar esse valor, né? Quero receber, ou pagar como comprador ou receber como vendedor esse valor. Logo, quanto vai ser o valor total da minha negociação? Vai ser R$ 191,20 por arroba, né? Cada arroba eu quero pagar ou receber R$ 191,20, vezes o contrato tem 330 arrobas, e eu estou negociando aqui no exemplo apenas um contrato. Se eu negociasse mais de um contrato, se eu negociasse 2, eu botaria vezes 2, se eu negociasse 10, eu botaria vezes 10. Como eu estou negociando apenas um contrato, vezes 1. Logo, nessa negociação, eu estou negociando R$ 63.096. Só que desses 63 mil, eu não preciso ter todo esse dinheiro para negociar. Basta eu ter a margem de garantia para depositar na corretora para liquidar o ajuste diário, caso eu não venha a pagar esses ajustes. E a margem de garantia vai depender de corretora para corretora, tipo de negociação, então você tem que ver com a sua corretora qual é a margem de garantia cobrada para você operar. Digamos que a margem de garantia seja 5%, logo eu teria que pagar, depositar na corretora 5% desse valor de 63 mil. Teria que depositar 3.154,80. Poderia ser em dinheiro, poderia ser em ações, poderia ser em títulos públicos, ou seja, é um dinheiro que você vai ter que deixar disponível na corretora para pagar o ajuste diário, caso você não pague, né? Caso você não quite o ajuste diário. Então, beleza, eu travei hoje, digamos, a 191,20, só que o preço vai oscilar no mercado, e o preço teve a seguinte oscilação: 191,85 no dia 1, 195,10 dia 2, 195,50 dia 3. Como esse preço está oscilando no mercado, eu tenho que pagar ou receber ajuste diário, essa diferença, essa oscilação do preço, né? Então isso que é o ajuste diário, é essa atualizações de posições com base na variação do preço. Então eu travei aqui, o meu preço da operação foi 191,20 por arroba, e no dia 1 aqui, esse preço mudou para 191,85. Então como é que eu faço para calcular o ajuste diário? 191,85 foi a oscilação. Então, quanto oscilou do preço da minha operação para esse fechamento do dia 1? Quanto que oscilou por arroba? 191,85 menos 191,20. Oscilou 65 centavos por arroba. E aqui se você deixa sem sinal, deixa só 0,65, né? Então, oscilou 65 centavos por arroba. Logo, se oscilou 65 centavos por arroba, quanto é o total que oscilou para mim? Oscilou 65 centavos vezes 65 centavos por arroba, né? Vezes 330 arrobas, porque cada contrato tem 330 arrobas, vezes um contrato, porque eu só fiz um único contrato. Logo, a variação financeira foi 214,50, tanto para o comprador quanto para o vendedor, 214,50. Beleza. Eu já sei que a minha variação financeira foi 214,50. Mas quem vai receber 214 e quem vai pagar 214? Como é que eu sei quem é que recebe esse ajuste diário ou quem é que paga esse ajuste diário? Para fazer esse cálculo, eu vou trazer para uma forma lógica. Existem algumas fórmulas e tal, mas eu vou trazer para uma forma lógica aqui para tentar ficar mais simples para você.
Imagine que você é o comprador de determinada mercadoria. E você comprou uma mercadoria, digamos, ontem, por R$ 191,20. E essa mercadoria hoje está R$ 191,85. Ó, ontem você comprou uma mercadoria que está mais barata do que hoje, né? Então foi legal para você, foi bom. Se você tivesse deixado para comprar hoje, você pagaria mais caro, mas você comprou ontem pagando mais barato. Imagine assim, ó, imagine que você comprou ontem por R$ 191,20 e vendeu hoje por R$ 191,85, né? Só para imaginar. Como você pagou mais barato, estaria vendendo mais caro, você está ganhando dinheiro, né? Então, para o comprador, esse ajuste diário é positivo, porque você comprou ontem mais barato do que hoje está a mercadoria, beleza? Só para você entender aí o raciocínio por trás, a lógica por trás desse raciocínio. Agora olha pelo lado do vendedor. O vendedor vendeu um produto ontem por R$ 191,20. Se ele tivesse esperado para vender hoje, ele conseguiria vender mais caro, né? Conseguiria vender por R$ 191,85. Então, por ele ter vendido ontem mais barato e hoje o preço ter subido, entre aspas, ele perdeu dinheiro, né? Se ele tivesse esperado até hoje, ele iria ganhar mais dinheiro porque conseguiria vender o produto mais caro. Logo, para o vendedor, seria, entre aspas, perder dinheiro, porque ele vendeu algo mais barato ontem que hoje está mais caro. Então, o comprador receberia o ajuste diário de R$ 214,50 e o vendedor do contrato que pagaria esse ajuste diário. Então, no dia seguinte, o ajuste diário sairia, o dinheiro, R$ 214,50, sairia da conta do vendedor e passaria para a conta do comprador. Caso o vendedor não pagasse o ajuste diário, a margem de garantia seria utilizada para pagar esse ajuste, por isso que existe a margem de garantia. Então, beleza, oscilação 1. Vamos ver agora quanto oscilou. Né? O preço passou, o preço que travou foi R$ 191,20, teve uma oscilação de R$ 191,85, depois uma oscilação de R$ 195,10. Então, quanto oscilou no dia 2, só que agora em relação ao dia 1, ao dia anterior. Então, quanto foi a oscilação? R$ 195,10 menos 191,85. A oscilação em relação ao dia anterior, né? Então, oscilou R$ 3,25, né? 195,10, 191,85 para 195,10 oscila R$ 3,25 aqui. Lembrando que a oscilação é sempre hoje em relação ao dia anterior. Então, foi 3,25. Logo, foi 3,25 vezes 330 arrobas vezes um contrato que eu negociei. Tive uma variação aqui, né, total de R$ 1.072,50, tanto para o vendedor quanto para o comprador, né? R$ 1.072,50. Então, oscilou aqui R$ 1.072,50. Quem vai pagar e quem vai receber esse ajuste diário, esse valor que oscilou? Veja. Imagine que o comprador, você é um comprador, comprou uma mercadoria ontem por R$ 191,85, essa mercadoria hoje está valendo R$ 195,10, está valendo mais caro. Como você comprou ontem mais barato, entre aspas, você saiu ganhando, né? Porque você comprou ontem mais barato. Então, para o comprador vai ser positivo. Já para o vendedor, né, lógica, vai ser negativo. Mas pense assim, o vendedor vendeu ontem um produto por R$ 191,85 e esse produto hoje está custando R$ 195,10. Se ele tivesse esperado para vender hoje, ele teria ganhado mais dinheiro, né? Então, vendendo ontem, entre aspas, ele perdeu dinheiro, por isso que é negativo. E para final, então, e aí no dia seguinte, o vendedor vai pagar mais R$ 1.072,50 para o comprador que vai receber esse dinheiro. E no último dia, quanto foi que variou o dia 3 em relação ao dia 2? Variou 40 centavos. Só que é 40 centavos vezes 330 arroba, né, que é 40 centavos por arroba, vezes um contrato que eu estou negociando um contrato. Então foi R$ 132,00 e a gente vai partir da mesma lógica. O produto era R$ 195,10 e passou a ser R$ 195,50. Imagine que você comprou um produto ontem que era R$ 195,10 e hoje esse produto está sendo negociado a R$ 195,50. Por você ter comprado ontem, você economizou dinheiro, então foi positivo para você. Já para o vendedor, foi ruim, né? Ele vendeu barato um produto que hoje está mais caro. Então, mais uma vez, o vendedor pagaria ajuste diário para o comprador por conta dessa oscilação no preço. Logo, digamos que a negociação vai lá e finaliza aqui no dia 3. Qual o total que o comprador e o vendedor pagariam de ajuste diário? O total é a soma dos ajustes diários, né? Então, basta eu somar aqui, deixa eu botar para o lado, aqui, os ajustes diários. Então, o comprador receberia um total de 1.419 e o vendedor pagaria um total de, também, tem que dar igual, né? 1.419. Então, ao longo da negociação, o total pago pelo vendedor foi 1.419
o total recebido pelo comprador foi 1.419. Aí você vai falar, professor, mas então eu tive prejuízo, eu não travei meu preço, né? Não, por quê? Vamos entender aqui agora, ó. Digamos que, né, finalizou lá o dia 3 e o preço da mercadoria, do boi gordo, está sendo negociado a R$ 195,50. Então, no mercado à vista, o preço do boi estaria R$ 195,50, o valor do dia 3 aqui da negociação. Então, veja, o comprador vai fazer o quê? Vai no mercado à vista e vai comprar o boi a R$ 195,50. Ou seja, né, o comprador vai comprar R$ 195,50 por arroba, vezes 330 arrobas, que é o valor que ele negociou, vezes um contrato. Então, o comprador gastaria aqui R$ 64.515 para comprar o boi gordo, né? Para comprar o boi gordo no mercado à vista. Só que ele recebeu um total de R$ 1.419. Então ele recebeu de ajuste diário R$ 1.419. Vou colocar o comprador como se tivesse com valor negativo, porque ele está pagando, né? O comprador vai lá no mercado e paga, compra boi gordo. Então vou botar com sinal negativo para ficar mais fácil de entender. Então o comprador desembolsou R$ 64.515 para comprar o boi no mercado à vista, R$ 195,50, que foi o preço que estava sendo negociado ali no dia 3. Logo, ele vai pagar R$ 64.515, só que ele vai receber R$ 1.419. Então, vai ser o valor que ele pagou, menos, né? Vou botar mais aqui porque está com sinal negativo, que ele recebeu. R$ 63.096. Ou seja, ele iria gastar, desembolsar para comprar o boi gordo, né? Ao final de tudo, R$ 63.000,96, que foi justamente o valor que ele queria travar na negociação, né? Ele travou 330 arrobas a R$ 191,20, ele pagaria aqui, o comprador, no caso, 63 mil, que era o valor que ele queria travar. Então veja que ele compra no mercado à vista, mas ele recebe ajuste diário e o preço vai ficar justamente aquele que ele travou. Já o vendedor seria o contrário, né? O vendedor ia vender o seu boi gordo a R$ 195,50, logo o vendedor receberia justamente R$ 64.515 também, né? Porque ele vai vender 330 arrobas a R$ 195,50. Só que o vendedor agora, ele pagou o ajuste diário, pagou 1.419 de ajuste diário. Logo, para ele, para o vendedor, o total seria de 64 mil que ele recebeu da venda, mais, né, menos o valor que ele pagou de ajuste diário. Ele receberia também, o vendedor, R$ 63.096. Ou seja, as pessoas que negociaram receberiam justamente o preço que elas queriam travar, que elas queriam fixar a negociação. Então, o ajuste diário não faz você perder ou ganhar dinheiro. O ajuste diário faz você receber o valor que você travou na negociação. Espero que tenha ficado claro. Então passamos pelos contratos futuros e vamos agora pelo contrato swap, que são contratos privados firmados entre partes por intermédio de uma instituição financeira em um mercado denominado over the counter, que é um mercado de balcão. Basicamente, os swaps consistem em uma negociação entre duas partes para a troca de indexadores em uma data futura com critérios pré-estabelecidos. O swap você vai trocar indicadores, né, variações de indicadores. Por exemplo, digamos que você quer viajar, sei lá, para a Disney no final do ano, se pudesse, né, não vai poder. E você quer travar, né, o preço do dólar, você quer receber a variação do dólar porque você tem medo aí de quanto vai estar o dólar lá no futuro. Então o que é que você pode fazer? Você pode pegar um CDB que você tenha e fazer uma troca de indexadores, fazer um swap com o dólar, por exemplo, né? Aí você vai fazer o que a gente chama de CDB swapado. O que é isso? Você pega um CDB que você tem e vai trocar os indexadores, um CDB pré-fixado, por exemplo, e vai trocar a variação do CDB com a variação do dólar. Então, digamos que o seu CDB pré-fixado rendeu uma determinada quantia e o dólar variou uma quantia a mais, né? Tem uma variação maior. Essa diferença entre a variação do dólar e do CDB, você receberia porque o dólar variou a mais. E aí você conseguiria acompanhar a variação do dólar, logo você não perderia dinheiro, você teria o poder de compra, porque o dólar variou, mas você acompanhou essa variação do dólar. Mas digamos que você tem um CDB que variou um determinado valor, CDB pré-fixado, e o dólar variou um pouco menos. E aí você iria trocar os indexadores com o banco. Essa diferença entre a variação do CDB e a variação do dólar, como o dólar variou menos, você pagaria para o banco, mas continuaria também com o mesmo poder de compra do dólar, né? Porque você acompanharia essa variação do dólar. Então, basicamente, o swap acontece dessa forma, é a troca de variações de indexadores. E aí, a gente chega no último contrato de derivativos, que são os contratos de opções,
que é justamente a atividade de vocês, e nesses contratos a gente necessita ter bastante atenção. Então, os contratos de opções acontecem também por meio da Bolsa de Valores, né? São mais comuns acontecer por meio da Bolsa de Valores. E na negociação com opções, existem dois tipos de participantes. De um lado, você tem o lançador da opção, ou vendedor, que é aquele indivíduo, aquela pessoa que vai disponibilizar a opção no mercado, vai lançar, vai deixar a opção no mercado. Do outro lado, você tem o titular, o comprador, que é aquela pessoa que vai comprar essa opção disponibilizada nesse contrato de opção, disponibilizado pelo lançador. Para comprar essa opção disponibilizada pelo lançador, o titular vai pagar um determinado valor, que a gente chama de prêmio. Então o titular paga o prêmio para o lançador. O cara lançou a opção, né, e você comprou essa opção, você titular, você paga o prêmio. E o que é a opção? A opção é o direito de comprar ou vender determinado ativo por um preço pré-estabelecido em uma data futura. Então o lançador vende esse direito, vende o direito de alguém comprar ou vender um ativo em uma data futura. O titular compra esse direito de comprar ou vender determinado ativo em uma data futura. Então o lançador disponibiliza a opção e vende o direito, o titular compra essa opção pagando o prêmio e compra esse direito de comprar ou vender determinado ativo em uma data futura. Vou te dar um exemplo, vai ficar muito mais fácil, mas espero que tenha entendido até aqui. E aí existem algumas opções, alguns tipos de opções, né? Existe a opção de compra. Nessa opção, o titular, aquele que adquire a opção, adquire o direito de comprar um ativo objeto numa data futura. Então, se eu sou o titular de uma opção de compra, eu tenho o direito de comprar determinado ativo em uma data futura por um preço pré-estabelecido. Já a opção de venda, nessa opção, o titular, a pessoa que compra a opção, adquire o direito de vender determinado ativo objeto em uma data futura por um preço pré-estabelecido. Então, se eu compro, se eu sou o titular de uma opção de venda, eu tenho o direito de vender o ativo, não mais comprar, de vender. E tem o preço de exercício, que representa o preço pelo qual o titular poderá exercer o seu direito de comprar ou vender o ativo objeto. O preço de exercício também é conhecido como strike. Ou seja, quando eu negocio a opção, digamos eu titular, estou comprando a opção, eu tenho o direito de comprar ou vender determinado ativo, depende da opção, se é call é comprar, se é put é vender, por uma data futura, em uma data futura por um preço pré-estabelecido. Esse preço pré-estabelecido é o que a gente chama de preço de exercício, né? O preço que a gente está travando para uma data futura, preço de exercício ou strike. Então, contratos de opções acontecem normalmente por meio da Bolsa de Valores e você tem o lançador, a pessoa que vai disponibilizar uma opção, seja de compra ou de venda, e você tem o titular que vai comprar essa opção, seja de compra ou de venda, para uma data futura a um preço pré-estabelecido. Então eu posso negociar uma opção de boi, uma opção de ouro, de moeda estrangeira. Recentemente foi criadas as opções de ações, né? Então você pode negociar, tem as opções de ações. Recentemente foi criado contratos futuros de ações, confundi. As opções de ações sempre tiveram, né? Então você pode negociar contratos de opções de ações, entre outros produtos. Então, como que funciona o contrato de opções? Vou tentar te dar um exemplo aqui fictício, só para você entender o mecanismo. Então, vou te dar um exemplo de uma opção de casa. Não existe opção de casa. Vou te dar um exemplo só para você entender o raciocínio por trás da opção. Digamos que você, aluno, tem uma casa para vender. Você tem a sua casa para vender, e aí eu me interesso, quero ir lá ver a sua casa. Chega lá, gostei da sua casa, minha esposa amou, e minha esposa falou, eu quero comprar essa casa a gente tem que comprar de qualquer jeito. E você está vendendo essa casa por 500 mil reais. Aí eu falei, beleza, quem manda é a mulher, vamos ter que comprar essa casa. Só que eu chego para você e falo assim, querido aluno, como você gosta muito de mim, das minhas aulas, brincadeira. Faz o seguinte, espera para me vender essa casa lá no final do ano, porque eu tenho uma herança, sei lá, para receber lá no final do ano. Espera até lá para você me vender essa casa. Aí você vai falar o seguinte, professor, mas aí não dá, né? Esperar até o final do ano para te vender a casa, não tem como. Eu vou fazer o seguinte, professor, você me falando. Eu vou fazer um contrato de opção para você. Pessoal, exemplo fictício, não existe contrato de opção de casa não, viu? Só para você entender o mecanismo. Exemplo fictício. Então você, aluno, vai fazer um contrato de opção e vai disponibilizar para que eu compre esse contrato de opção. Então, você é o lançador do contrato, o lançador da opção, porque você que vai vender o contrato, você que vai disponibilizar o contrato.
Por outro lado, eu serei o titular desse contrato porque eu vou comprar de você essa opção. E aí você vai fazer o seguinte, professor, eu vou fazer uma opção de compra, ou vou fazer uma opção de call. Você falando para mim, eu vou ser o lançador, professor, de uma call, de uma opção de compra. Então você vai ser o lançador de opção de compra. Você vai vender o direito de eu comprar a sua casa em uma data futura. Veja, você é o lançador de uma call, eu sou o titular. Quando você lança a call e eu compro, eu tenho o direito, né, lançador de uma call, eu tenho o direito de comprar a sua casa, porque você está lançando uma call, um direito de compra. Então eu tenho o direito de comprar a sua casa lá no final do ano. Aí você vai falar o seguinte, professor, eu vou ser o lançador de uma call, e vou te vender o direito da minha casa, né? E o preço de exercício, ou seja, o preço que você pode comprar minha casa lá no final do ano é R$500 mil. Então você é o lançador de uma call, eu sou o titular, vou comprar o direito de comprar a sua casa, como é call, eu tenho o direito de comprar a sua casa, pelo preço de exercício lá no final do ano, pagar pela sua casa R$500 mil. R$500 mil, beleza? R$500 mil. Só que para eu ter esse direito de comprar a sua casa por R$500 mil lá na data futura, eu vou ter que te pagar um prêmio. E digamos que o prêmio que eu vou te pagar, né, que é para comprar esse direito, seja R$50 mil. Então você lançou uma call, você foi o lançador de uma call, eu fui o titular, que eu comprei de você essa call, então eu tenho o direito de comprar a sua casa lá no final do ano, pelo preço de R$500 mil, pelo preço de exercício de R$500 mil, e para ter esse direito de comprar a sua casa, eu estou te pagando agora R$50 mil. Toma aqui R$50 mil para eu ter o direito de comprar a sua casa no final do ano por R$500 mil. Você já embolsou meus 50 mil. Beleza. Passou o tempo, chegamos lá no final do ano. Aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso chegar para você e falar o seguinte, querido aluno, muito obrigado, né, pela essa negociação, vou ficar com sua casa, toma aqui os R$500 mil da casa, e aí eu fico com a casa. Veja, eu te pago os 500 mil, que era o preço do exercício, e você ganhou 500 mil da casa, mais 50 mil do prêmio, que você vai ficar com aquele prêmio que eu te paguei. Logo, para você, essa negociação ficou por 550 mil. 500 da casa, 50 mil do prêmio. Nessa situação, eu, titular, exerci o meu direito. Eu exerci o direito de comprar a sua casa por 500 mil. Exerci o direito. Só que pode acontecer de chegar lá no final do ano e eu falar o seguinte, ó, querido aluno, infelizmente eu não vou ficar com sua casa. Vi outra casa que eu gostei mais do que a sua. E veja que não tem problema. Por quê? Porque em nenhum momento eu comprei a sua casa. Eu comprei o direito de comprar. Aí se eu compro ou não a sua casa, é um problema meu. Você tem a obrigação de me vender a casa caso eu queira exercer o meu direito, caso eu queira comprar, porque você foi o lançador da opção. Já eu não tenho obrigação, eu que sou o titular, não tenho obrigação de comprar a sua casa. Compro se quiser. E eu paguei para ter esse direito de comprar ou não. Paguei 50 mil. Então chegou lá no final do ano, como eu não comprei a sua casa, só comprei o direito, eu chego para você e falo, ó, vi uma casa que eu gostei mais, não vou ficar. Legal, muito obrigado, segue sua vida que eu vou seguir a minha. E você não vai vender a sua casa, só que os 50 mil que você recebeu do prêmio vai ficar para você. Você recebeu, embolsou os 50 mil, tudo certo, cada um segue sua vida, você vende sua casa para outra pessoa, faz o que achar melhor. Então veja que, nesse caso, eu não exerci o meu direito. Não exerci o meu direito e não tem problema nenhum. Então aí é assim que se formam as opções. Espero que tenha ficado claro aqui, beleza? E aí o que é que acontece, né? Se você é o titular de uma call, de uma opção de compra, como foi o exemplo que eu dei aqui agora, eu era o titular da call, eu tinha o direito de comprar a casa, né? Se você é o titular de uma call, como foi o exemplo, eu tenho o direito de comprar a casa. Aí eu aqui tive o direito de comprar a sua casa. Você foi o lançador dessa opção. Logo, você tinha a obrigação de vender a casa caso eu desejasse comprar a casa. Se eu quero comprar, você tem a obrigação. Eu tenho o direito, posso comprar ou não. Mas se eu quiser comprar, você tem a obrigação de vender, porque você é o lançador da call. Por isso, o titular paga o prêmio para o lançador, logo o lançador recebe o prêmio do titular. Então essa aí seria a opção de compra. Vamos ver agora a opção de venda, que é o direito de vender, né? Direito de vender. Não é o exemplo que eu dei aqui da casa. O titular de uma opção de venda tem o direito de vender determinado produto. Já o lançador dessa opção de venda
tem a obrigação de comprar esse produto caso o titular queira vender, caso o titular queira exercer. Então, o lançador tem a obrigação. O titular paga o prêmio para o lançador e o lançador sempre recebe o prêmio do titular. Espero que tenha ficado claro aí. Mas, vamos avançar aqui. E as opções têm alguns tipos de classificação quanto ao prazo de exercício. Existem as opções americanas que podem ser exercidas a qualquer tempo até a data de vencimento. O que é isso? No exemplo lá da casa, para ficar mais fácil, eu fiz o quê? Eu negociei com você o direito de eu comprar uma casa, a sua casa, lá no final do ano. Se a opção for do tipo americana, eu posso exercer esse direito a qualquer momento. Eu negociei para a data lá no final do ano, dezembro, por exemplo. Mas passou, sei lá, um mês, um dia, 10 dias, e eu falo o seguinte, não, eu quero exercer a minha opção. Toma aqui o dinheiro da casa, show de bola, fico com a casa. Se a opção for americana, eu posso fazer isso. Entre hoje e a data de vencimento, eu posso exercer o meu direito a qualquer momento. Posso chegar amanhã e falar, eu quero exercer meu direito, quero comprar sua casa. Posso chegar daqui a um mês e falar, eu quero exercer meu direito, quero comprar sua casa. Quando a opção é americana, ela me permite exercer a qualquer momento. Exemplos de opções americanas aqui no mercado brasileiro, né? Opções americanas no mercado brasileiro, não. Exemplo de tipo de opções do tipo americana na Bolsa Brasileira. Opções sobre futuro de boi gordo, com liquidação financeira, por exemplo. No entanto, existem também as opções europeias, que só podem ser exercidas na data de vencimento. O que é isso? Digamos que eu negociei com você a casa para vencer em uma data lá em dezembro. Eu só posso exercer o meu direito de comprar casa lá na data de vencimento, lá em dezembro. Eu não posso chegar amanhã e falar assim, ó, toma aqui o dinheiro da casa e me entrega a casa. Eu não posso, porque a opção é europeia. Só pode ser exercida quando vence a opção, lá no final do ano, lá em dezembro. Então a diferença entre a americana e a europeia é essa. A americana você pode exercer a qualquer momento, até a data de vencimento. A europeia você só pode exercer o seu direito lá na data de vencimento. Professor, como é que eu decoro isso? Eu faço da seguinte forma, né? Eu falo que os americanos são mais flexíveis do que os europeus. Logo, os americanos você pode exercer a qualquer momento e o europeu só lá na data de vencimento. Não sei se ajuda, mas aí fica a seu critério. Exemplo de opção europeia aqui na Bolsa Brasileira. Opções sobre taxa de câmbio de reais por dólar comercial. São europeias, você só pode exercer o seu direito na data de vencimento. Mas vamos aqui para um exemplo real, né, prático agora, não mais fictício como eu dei o anterior, de uma operação de hedge por meio das opções. E aqui, nesse exemplo 1, eu serei o titular de uma call, ou seja, eu tenho o direito de comprar determinado ativo, no nosso caso aqui, boi gordo, em uma data futura. O objeto de negociação aqui vai ser contrato futuro de boi gordo, tal, tem as especificações. O código da negociação das opções de boi gordo, né, é formado por 3 letras, que é o nome da mercadoria, BGI, boi gordo, Q, que é o mês de vencimento, aqui em agosto, 20 é o ano de vencimento, C, está dizendo que é uma opção de compra, uma call, 107, esse valor aqui, ó, 170, né, seria o valor do preço de exercício, R$170. O tamanho do contrato é 330 arrobas líquidas, o lote padrão é um contrato, né, o preço de exercício é 170, que já está especificado aqui ao final da opção. E eu vou pagar um prêmio de R$10 por arroba, beleza? Então o preço de exercício é 170, o prêmio é R$10 por arroba, e vamos ver como ficaria essa negociação por uma opção, né, eu sendo o titular de uma call, tenho o direito de comprar determinado ativo. Então vamos lá, nesse exemplo aqui eu sou o titular de uma call, eu tenho direito de comprar. A negociação são 330 arrobas, um contrato, o preço de exercício, eu tenho direito de comprar boi gordo lá no final do ano, lá no final do ano não, perdão, tenho direito de comprar boi gordo aqui no exemplo foi em agosto, por R$170 arroba, e para isso, como eu sou o titular, eu paguei um prêmio de R$10 por arrobas. Então vamos ver o que é que acontece, né? Aqui é um hedge, eu quero travar o preço. Em duas situações. Na situação 1, digamos que lá na data do vencimento, né, o preço do boi gordo esteja R$185 por arroba. Situação 1. E na situação 2, lá na data de vencimento, o preço do boi gordo esteja R$155 por arroba. Vamos ver quando vale a pena exercer a opção ou não, comprar o boi gordo por R$170 arroba ou não. Vamos lá, situação 1. O primeiro passo é, cada contrato tem 330 arrobas. Eu vou negociar apenas um contrato. Então, eu estou negociando um total de 330 arrobas vezes um contrato. Eu estou negociando um total realmente de 330 arrobas. Se fossem mais contratos, seriam mais arrobas, beleza? Então, vamos lá, vamos dizer que chegou lá na data de vencimento do contrato,
o preço no mercado à vista é R$ 185 na situação 1. Então, R$ 185 por arroba, o preço lá no mercado à vista, né? Logo, qual é o total que eu vou pagar se eu comprar no mercado à vista? Eu pagaria 185, que seria o preço por arroba, vezes 330 arrobas, que é a minha negociação. Vou colocar com sinal negativo, porque como eu estou comprando boi gordo, eu estou desembolsando dinheiro. Eu tenho que pagar para a pessoa que eu estou comprando, né? Então, vamos botar negativo nessa forma. Então, veja, digamos que eu não exerça a opção, resolva comprar no mercado à vista o meu produto. Eu pagaria R$ 185 por arroba, vezes 330 arrobas, R$ 61.050. No entanto, como eu sou o titular de uma call, além disso, eu tive que pagar o prêmio. Lembra lá, o titular sempre paga o prêmio. Quanto foi o prêmio? R$ 10 por arroba. Logo vai ser 330 arrobas vezes R$ 10 por arroba. Meu prêmio é R$ 3.300, vou deixar com sinal negativo porque eu estou pagando o prêmio. Então, como você é o titular, você tem que pagar o prêmio exercendo a opção ou não. Caso você não queira exercer e queira comprar no mercado à vista, aí onde você mora, você pagaria R$ 185 pela arroba, gastaria um total de R$ 61.050, mais R$ 3.300 do valor do prêmio, porque o prêmio você paga sendo titular, você paga o prêmio independente de exercer a opção ou não. Então você gastaria um total de R$ 64.350. Agora digamos que você queira, não, eu quero exercer a opção. Quanto que eu gastaria se eu exerço a opção? O preço de exercício da negociação foi R$ 170 pela arroba, né? Você adquiriu o direito de comprar boi gordo a 170 por arroba. Logo, o total que você pagaria seria 170 por arroba vezes 330 arrobas. 56.100. Então, vou botar com sinal negativo porque você está comprando, você está desembolsando dinheiro. Só que você também pagou o prêmio, né? Independente de exercer a opção ou não, você paga o prêmio, que vai dar... o prêmio vai dar... Vou só repetir aqui. A gente já calculou, vai dar menos 3.300, porque é R$10 por arroba. Logo, se você, ao invés de comprar no mercado à vista, você exerce a sua opção, o direito de comprar boi gordo a 170, você gastaria um total de 56.000, né, do preço de exercício, mais 3.300 do prêmio. Logo, você gastaria 59.400. Então, veja que nessa situação, é mais interessante que você exerça a opção. Por quê? Se você exerce a opção, você vai gastar um total de 59.400. Se você não, para comprar as 330 arrobas de boi gordo. Se você não exerce a opção e compra no mercado físico, você vai gastar 64.350. Logo, quanto menos gastar, melhor, né? Então é melhor que você exerça a opção, vai sair mais barato para você. Mas vamos ver a situação 2 aqui, ó. O que aconteceria, né? O preço é o mesmo, 330 arrobas vezes uma arroba, que é igual, não muda, né? Só vou copiar aqui, o Excel não está deixando, entender essas coisas, mas o valor é exatamente igual, 330 arrobas. Só que na situação 2, o preço no mercado à vista estaria a 155, né? Digamos que lá no mercado à vista o preço é 155, não mais 135, o preço está barato, 150, mais barato, né? 155. Logo, quanto que eu gastaria se eu compro no mercado à vista? 155 vezes 330 arrobas. Eu gastaria, botar com sinal negativo aqui, porque a gente está gastando, gastaria 51.150 para comprar no mercado à vista. Pagaria ali 3.300 de prêmio, pelo prêmio, que a gente viu que aqui é R$10 por arroba. Logo, o total que eu gastaria seria 51.150 mais 3.300, eu gastaria 54.450. Se eu fizesse, se eu não exerço minha opção, né? Se eu não exerço minha opção. E agora, se eu exerço minha opção, quanto é que eu gastaria? Só vou colar aqui porque o valor é igual, né? Vou colar aqui porque o valor é igual, não muda. Se eu exerço minha opção, eu gastaria 59.400. Então veja que com o preço da arroba no mercado físico a 155, o melhor é eu não exercer a minha opção. Não exercer, porque eu compro mais barato no mercado físico. No mercado físico saía para mim por 54.450 e se eu exercesse a minha opção, sairia para mim por 59.400. Então nessa situação você consegue identificar quando é melhor exercer a opção ou não exercer a opção. Como eu sou o titular de uma call, eu quero comprar o produto,
Quanto mais barato eu pagar no produto, melhor. Então, dada essa circunstância, eu vejo o preço no mercado físico e o preço de negociação da minha opção. É melhor exercer a opção ou não exercer a opção e comprar mercadoria no mercado físico? E aí você consegue identificar fazendo aqui, por exemplo, essa simulação. Show! Te deu exemplo agora você sendo titular de uma call. Vamos ver agora se você fosse o titular de uma put. Não mais você tem o direito de comprar, agora você tem o direito de vender o seu boi gordo, né? O direito de vender o boi gordo. As características são as mesmas, né? Contrato de boi gordo, o código de negociação muda, ao invés da letrinha C aqui de compra, a gente vai ter a letrinha P, né? A letrinha C de call, no caso, a gente vai ter a letrinha P de put, a R$170 arroba, ou seja, a gente trouxe o mesmo exemplo aqui, que a diferença agora é que não mais uma call, e sim uma put, né? Estilo americano, preço de exercício 170, prêmio R$10 também. Então a gente vai ver quando vale a pena exercer a put ou não. Agora você é o titular de uma put nessas mesmas circunstâncias, né? Preço de exercício 170 por arroba, prêmio R$10 por arroba, e digamos que no mercado à vista, né, o preço na situação 1 seja 185, na situação 2, 155. Só que agora você é o titular de uma put, não mais de uma call. Você vai negociar 330 arrobas por contrato, um contrato, então vai ser 330 arrobas o total negociado. O preço no mercado à vista é 185. Logo, o total que se você vende no mercado à vista, lembrando que você tem o direito de vender porque é uma put, se você vende no mercado à vista, você receberia 185 vezes 330 arrobas. Você receberia R$61.050. Eu não exerço minha opção, vou no mercado à vista e vendo a R$185 a arroba. Lembrando que agora você é o titular de uma put, tem o direito de vender um produto, você quer vender o seu produto, você quer vender boi gordo. Só que você pagou um prêmio, né, de R$10 por arroba, então vai ser igual a R$10 por arroba vezes 330 arrobas. Como o titular sempre paga um prêmio, você vai desembolsar dinheiro, então vou deixar isso com valor negativo porque você está pagando o prêmio. Aqui agora você não está, como você está vendendo a mercadoria, eu deixei com o sinal positivo, porque você está vendendo, você está recebendo dinheiro, só para você entender aqui o fluxo de caixa. E nesse caso você é o titular sempre paga o prêmio, você pagou 3.300 de prêmio. Logo, a sua negociação, né, o total ficaria por 61.000 que você recebeu da venda do boi, menos os 3.300 que você pagou aí do prêmio. Você teria um recebimento total de 57.750. Se você não exerce a opção e vende a sua mercadoria no mercado à vista. Agora, se você exerce a sua opção e vende a sua mercadoria a R$170, o que acontece? Você vende a 170 vezes 330 arrobas, você receberia, caso exerça a opção, R$56.100. Só que você vai pagar um prêmio, e vai pagar o prêmio no total de 3.300. Logo, o valor total que você receberia seria 56.100 de ter exercido a opção e receber 170 por arroba, menos os 3.300, que é o valor que você pagou do prêmio. Então, nessa situação, se você exerce a opção, você receberia um total de 52.800. Mas veja, você agora está vendendo o seu produto. É melhor que você receba mais do que menos pelo produto. Então, nesse caso, nessa situação 1, é melhor que você não exerça a sua opção e venda a mercadoria no mercado físico, o boi gordo lá no mercado físico, aí onde você mora, porque você recebe um total de 57.750. Se você exercer a sua opção, você vai receber apenas 52.800. Então, nesse caso, é melhor não exercer a opção. E vamos agora para outra situação aqui, com o preço no mercado à vista de R$155. Digamos que o preço no mercado à vista, onde você está 155. Então, se você vende o seu gado no mercado à vista, né, você receberia 155 vezes 330 arrobas, você receberia 51.150. Só que você pagou o prêmio R$10 por arroba, que vai dar um total de 3.300. Logo, o total que você receberia seria 51.150 menos os 3.300, você receberia R$47.850. Caso você exerça a sua opção, se meu Excel está meio maluco, não tem problema, você receberia 170 por arroba, vezes, né, 330 arrobas, você receberia 56.100, só que você ia pagar o prêmio também de 3.300, menos 3.300. Logo, o total que você receberia seria justamente 56.000 menos os 3.300. Então, nesse caso aqui, ó, se você não exerce a opção e vende a mercadoria no mercado físico, você recebe um total de 47.850. Se você exerce a opção, né, e assume esse direito de vender a R$170 por arroba,
você receberia o total da negociação de 52.800. Então, nesse caso, é mais interessante exercer a opção, porque você vai receber mais pela venda do boi gordo. Lembrando que nesse exemplo aqui você é o titular, tem o direito de vender, né? Não é mais o titular de uma put, não mais de uma call. Então você tem o direito de vender o seu produto e aqui você conseguiu ver quando vale a pena ou não exercer a sua opção, seja de call ou seja de put. Então, pessoal, aqui a gente chega ao final da nossa aula, a gente viu os contratos de derivativos, contratos a termos, contratos futuros, contratos swaps e contratos de opções. Espero que estejam com dúvidas, levem essas dúvidas para a live, para que junto a gente interaja e você consiga realmente construir o conhecimento acerca desse tema que é muito importante. Então, grande abraço e te espero na live. Tchau!